bom. Gente, é hora da gente falar de eleições aqui no 3 em 1. Eleições 2022. Vamos nessa, porque tem pesquisa realizada pelo grupo Genial Quest em relação aos eleitores aqui do estado de São Paulo na disputa à presidência da República. Coloca na tela, por favor, o levantamento, Edu. Temos aí a primeira página dizendo que 37% dos eleitores optam por Lula aqui em São Paulo, 32% Bolsonaro, 9% Ciro Gomes, 3% Simone Tebet e 1% André Janones e Vera Lúcia. Temos a segunda página para apresentar a vocês os outros pré-candidatos. Temos Pablo Marçal também em São Paulo com 1%, Luiz Felipe Dávila com 1%, Emael 1%, 9% não sabem ou não responderam à pesquisa e 5% disseram que optam por nenhum, nulo ou inclusive pelo voto branco. O levantamento ouviu 1.640 eleitores do estado de São Paulo entre 1º e 4 de 2022. Está registrado no TSE sob o número SP-05318/22 e BR-03964/2022. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%. Vamos conversar um pouquinho sobre essa pesquisa, porque a gente, se eu não me engano, foi na segunda ou na terça-feira, vocês podem me corrigir. Nós trouxemos a Paraná Pesquisas. A Paraná Pesquisas estava dando um outro resultado, colocava inclusive Bolsonaro à frente. E aí, em quem acreditar? Começa você, Marco. Bem, Paulo, de novo a gente volta para aquela velha questão que deve ser repetida a exaustão aqui. Eu acho que as pessoas elas tinham que conhecer um pouco mais e talvez esse seja um convite a esses institutos de pesquisa. Se abram, se mostrem a metodologia, mostrem os seus colaboradores, mostrem a pauta que vocês ou seus colaboradores defendem, mostre as razões e interpretações políticas que são realizadas pelas pesquisas que vocês fazem, porque eu vejo muita manipulação e aí a gente não consegue falar se é só ruim ou se tem má fé atribuída a isso, né? A gente fica nessa dúvida, né, Piperno? Então, por um lado, eu posso enxergar incompetência pura e simples, né? Uma incompetência sórdida. Por outro lado, eu posso falar, poxa, não, aqui tem dolo, aqui tem maldade, esse pessoal está querendo usar a pesquisa como um instrumento para fazer parecer que o Lula tem esse apoio popular. Só que quando a gente vê na rua, quando a gente vê o evento em Salvador, foto manipulada, fake news, quando você vê os diretores de marketing do Lula sendo trocados rotineiramente, quer dizer, você vê o Lula se aproximando do Geraldo Alckmin, que é uma pessoa completamente inexpressiva no meio político. Todos os sinais do mundo, da realidade que nos cerca, se dão em sentido contrário. Você vê o Bolsonaro sendo aclamado. Só que daí a gente, que está aqui como comentarista, faz essas constatações óbvias da realidade e o pessoal acha que é torcida. Porque a gente tem que reiterar o óbvio. A gente não está aqui fazendo uma grande ilação sobre uma coisa, uma questão complexa da civilização. Não, eu estou falando o seguinte, não parece verdadeira a pesquisa. Está dando o Bolsonaro, que teve 53% dos votos em São Paulo. O Haddad, na época, teve 16%. A gente tem o mapa eleitoral da última eleição. Eu dei aqui e eu tenho que repetir. Aí você fala, tá, então a gente está insinuando que o Bolsonaro agora perdeu 20% e o Poste, que teve 16%, não, agora por ser o Lula, que inclusive é uma figura muito pior do que o Haddad em termos de passado, condenação criminal, em termos de situação até discursiva, né? Um discurso radicalizado, pesado, um discurso antigo, vetusto, soviético. Aí vem a pesquisa e fala que ele está na frente no estado de São Paulo, que é eminentemente conservador. Então, eles pedem para que a gente não acredite neles. Eles não estão aqui criando um vínculo com a sociedade de credibilidade. É uma espécie de, olha, em algum momento, e eu vou falar com a total transparência e clareza, em algum momento isso daí vai mudar. Eu não estou falando nada novo, vai mudar. E vai virar. Você vai ver Jair Bolsonaro passar do Lula. E eu não sou nenhum pesquisador de campo que trabalha numa empresa de estatística
ou que tem notório conhecimento sobre a área para fazer uma afirmação dessa. Mas eu estou te falando que vai mudar e pode escrever, daqui a 2 meses isso vai ser completamente diferente. Eu citei aqui, Conrado, só antes do seu comentário para a gente trazer aqui a comparação dessas duas pesquisas que eu citei, a GenialQuest de hoje, aqui no estado de São Paulo, para a presidência da República, está dando resultado de 37% para Lula e 32% para Bolsonaro. O Instituto Paraná Pesquisas, que a gente trouxe aqui, inclusive, no 3 em 1 nessa semana, já dá um outro resultado. Nós temos Bolsonaro com 39,7% em São Paulo e Lula com 36,4%. Por favor, Conrado. Mas nessas pesquisas aí, se tu pegar só a própria margem de erro, tu já consegue baixar o Lula 3 pontos ali e aumentar o Bolsonaro. Em 3, o Bolsonaro tá na frente. Mas o que a gente tem que enxergar nessas pesquisas, que de uma forma para outra, elas têm que ser... chegar mais perto da realidade. Se eles tinham antes uma discrepância inicial no ano passado de 51 pontos para o Lula e 20 e poucos para o Bolsonaro, agora ela tem que trazer para a realidade e eu acredito que vai acontecer a mesma coisa, como o Marco estava falando, que vai chegar nesse dia onde vai se mostrar invertidas posições. Mas a gente tem que entender também que a disputa eleitoral se mostra mais importante no estado de São Paulo, e eu acho que esse é o grande ponto, porque é esse estado que decide o futuro da nação. É aqui que a gente tem um dos maiores colégios eleitorais, aqui em Minas Gerais, e é isso que vai fazer a grande transformação que nós vamos ter aí no decorrer dessas eleições. O que a gente sabe também, como o Marco estava falando aqui, até que ponto tem uma manipulação, até que ponto é mentira. Por mais que a gente questione todas essas pesquisas, eu sempre acho interessante nós observarmos todas elas para entender uma tendência do que está acontecendo. Agora, por outro lado, tu vê manipulação por todas as formas. Tu viste uma manipulação cretina que aconteceu em Salvador, já havia acontecido uma outra manipulação de informação quando teve a fala do Lula no Nordeste, também em Natal, se eu não me engano, botaram lá no Rio Grande do Sul, manipularam com imagens antigas também. Agora o Lula foi lá no velório do bispo aqui, levou o seu próprio fotógrafo profissional para um velório, para fazer foto segurando na mão do defunto. A gente tem uma apelação cada vez maior e o grande questionamento que eu trago para as pessoas é: será que eles estão apelando tanto assim? Ou será que eles sempre mentiram e a gente nunca conseguiu observar porque esses dados não eram tão transparentes como são agora no dia de hoje? Esse é o grande ponto que a gente tem que trazer. A mentira sempre existiu? Ou será que a gente só começou a enxergar agora? Olha só, o Instituto Paraná Pesquisas fez a pesquisa entre os dias 27 e 30 de junho e o Instituto GenialQuest fez a pesquisa entre os dias 1º e 4 de julho. Isso explica o resultado diferente, Piperno, ou não? Acho que foi na sexta-feira, né, Paulo? O Datafolha também divulgou a sua e a vantagem do Lula aqui no estado de São Paulo é de 13%. Lembrando que essa margem aí que o GenialQuest apresenta, de mais ou menos 5%, ela equivale a praticamente 1 ponto em nível nacional. São Paulo tem 21,7% do eleitor, então aí a cada 4,8%, 4,7% aqui no estado de São Paulo, isso equivale a 1 ponto em nível nacional. Então, de acordo com a GenialQuest, no estado de São Paulo, o Lula livra 1 ponto. Agora, assim... O choro é livre, claro, enfim, é democrático também, cada um. Marco, você sabe que eu ia te... Isso é muito engraçado. Eu ia te falar um negócio, Marco. Não, você me fez lembrar de uma coisa agora, Marco. Certo. Você está querendo transformar, você está querendo levar para Instituto de Pesquisa aquelas plaquinhas lá de restaurante, visite a nossa cozinha. Ou seja, entre aqui no Instituto e visite Seria tudo uma aqui. ótima ideia. Metodologia, as pessoas, como funciona. Visite a cozinha do Instituto. A comida que está sendo feita ali. Exatamente. Para ver a comida, a sopa de números. Mas a própria Quest já foi exposta nas suas manipulações, né? Adoraria saber a Quest o perfil. em si já foi exposta. Eu quero um perfil desapaixonado desses membros aí do Instituto. Eu sempre faço questão de uma coisa. Eu não quero idealista, lembrar uma coisa. Dos 14 institutos que estão fazendo pesquisa, os 14 dão o mesmo resultado nacional. E essa é a tendência que a gente tem que observar. Acho que é importante, agora, claro. Quando você usa a palavra tendência, Fernando, você realmente... Aí você está falando algo que está mais próximo da realidade do que ficar todo mundo demonizando. Não, mas eu faço questão de dizer isso para você fala em enxergar a realidade. Se você pegar os 14 e falar, puxa vida,
os 14 tem o Lula na frente, mas a diferença encurtou, é porque há um movimento. O Piperno ele vai defender que tem 33 milhões de brasileiros passando fome no Brasil. Esse é o nível de dados estatísticos que o Piperno defende aqui. Mas a gente tem que ter... O Randolph já atualizou para 60 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Vamos lá, Constantino. Mas é que existe muita gente. Vamos lá, mantendo a analogia do próprio Piperno, esses institutos, entre aspas, de pesquisa, eles seriam aquele cozinheiro ressentido que esfrega o bife no sovaco para servir um bolsonarista, né? Então, assim, é óbvio que há todo tipo de manipulação, é óbvio que a coisa está escancarada. O Marco e o Conrado já disseram aqui, daqui a 2 meses isso vai estar totalmente diferente. O Piperno diz que o choro é livre. Eu proponho uma aposta, eu gosto de aposta. Né? Vamos imaginar o seguinte, daqui a 2 meses eu garanto que a diferença vai ser bem menor. Então, o que vai ter acontecido? Vai ter as explicações. Não, é o auxílio que foi aprovado, a PEC do desespero, blá, blá, blá. Não, a gasolina caiu, blá, blá, blá. E eu tô garantindo que o que vai acontecer garante que a diferença vai ser menor ao que o Bolsonaro passa. Aí é que tá, porque o Bolsonaro ganhou o Lula. Em São Paulo passa. No Datafolha não vai passar nunca, nem depois da vitória. Nem depois da vitória o Datafolha vai ter ajustado com a realidade, porque isso é o Datafolha. Agora, a convergência com a realidade vai acontecer em todos eles, porque senão é muito escancarado mais perto da eleição. Agora, todo mundo já percebeu o que está acontecendo. Uma outra pesquisa, que aí a gente tem que levar um pouco mais a sério, né? Porque não é tão objetiva e eleitoreira assim. Uma outra pesquisa mostrou 2/3 dos brasileiros se identificando mais com a direita e 1/3 com a esquerda. Paulo, olha que coincidência. Isso bate exatamente com as enquetes online que tem 5 milhões de votos e que dão 2/3 para Bolsonaro, 1/3 para o Lula. E bate também com o que a gente enxerga nas ruas, com Datapovo. A gente olha 2/3 para o Bolsonaro e 1/3, olhe lá, para o Lula. Então, isso faz muito mais sentido. Agora, a turma do Supremo, do TSE, deve saber de alguma coisa para ir para a nossa próxima pauta, para Nova York, num evento bancado pelo Dória, para falar do novo governo que virá aí. Isso a gente fica na dúvida, por que eles sabem que a gente não sabe? Não pode ser uma confiança pipérnica nas pesquisas do Datafolha. Não pode ser isso. Por favor. Sobre esse evento aí que o Rodrigo nos conta, está sendo marcado para a data da comemoração da República, 14 e 15 de novembro, lá em Nova York, na qual falarão alguns ministros, né, do nosso STF, Sim. organizada pela LID, que é a empresa do Dória, o grupo do Dória, exatamente questionando qual será o Brasil nesse novo governo. E aí, a que novo governo eles estão se referindo? Será que isso é qualquer... Será que eles já têm uma informação que o Lula vai ganhar? Já estão numa propaganda, né? Em alguma espécie de informação subreptícia? Ou será que eles só querem se referir aqui? Não, que depois das eleições nós teremos um novo governo, independentemente do partido. Ao meu ver, tem sempre uma pulga atrás da orelha e eu quero saber por que esses ministros têm que ir lá para fora ficar dando palestras, falando, ao invés de comparecerem, por exemplo, no nosso Congresso, no nosso Senado, para dar as explicações aos quais eles foram convidados para dar. É isso que a gente tem que estar esclarecendo. Por que eles viajam pelo mundo, mas não vão ao nosso Congresso para se explicarem, darem uma oitiva àquilo que o povo todo quer saber, aquilo que o Congresso, que são os nossos representantes, os representantes da população escolhidos, querem esclarecer diante desses ministros para que a nação consiga caminhar de maneira cada vez mais tranquila. Fala, Piperno, você também está com a pulga atrás da orelha aí? Que o Data Constantino trouxe um número agora que eu achei sensacional. 2/3 da população brasileira se identificam como de direita. Eu tô aqui, o Datafolha, 4 de junho agora. 4 de junho. Datafolha, tá aqui, Conrado. 49% se identificam... Se identificam com a esquerda, a direita tem 34%, e é claro que isso pode mudar, eu acho até que é muito possível. Eu vi uma outra esse ano mesmo, dizendo que a maioria da população era de direita, mas uma diferença de uns 10%, 11% em relação à esquerda. É aceitável isso, né? Depende muito do humor do momento. Agora, 2/3. Não, mas aí não, né?
Piperno, eu aconselho o pessoal visitar aí, tem um site chamado eleiçõesalvivo.com.br que tu para votar, tu coloca o teu telefone, eles tentam... É isso aí, e lá tem 7 milhões de votos. Né? E lá vocês colocam isso como com mais credibilidade do que pesquisa? 7 milhões de votos online, tu cadastrando o teu telefone. Quem disse que esses votos foram efetivamente depositados? Mas meus amigos, olha só. Eu quero voto impresso. Mas eu também quero, mas é só pra gente levantar esses números que o Constantino está falando, nessa constatação com mais de 7 milhões aberto a todos os lados a fazerem, tá? O Bolsonaro aparece com 55% das escolhas, o Lula com 12%, o Ciro com 10%. Senhores, é um site aberto a toda a população, teve 7 milhões de acessos de ambos lados. E lá, os números que a gente tem são esses. Impresso, e depois aparece o site, relevante. Né? Não, eu acho muito mais relevante do que essas pesquisas fajutas que erraram. Eu concordo contigo, Constantino. São 7 milhões de votos. Eu já trouxe aqui esse site que você mencionou hoje. Só tem uma pegadinha que aí a gente, em nome da transparência, tem que fazer esse disclaimer. Claro. Para você provar que não é robô, você tem que botar lá 60% de 100 dá... E aí você tem que marcar lá. Isso elimina muitos petistas. Não, e tem outra coisa também. E tem outra coisa. Vocês já viram a enquete? O Pepe não deve gostar disso, do blog do Noblar lá, do Twitter, que o Noblar faz, o pai do Guga. Ele sempre apanha. É só pau, assim. É muito engraçado. Então, de novo, mas isso que a gente falou agora há pouco é importante sim, Paulo Matias. Porque é que nem essas entidades internacionais, tipo a Oxfam, que você vai lá... A imprensa veicula os dados que são analisados politicamente pela Oxfam, com o intuito deliberado de uma agenda esquerdista, e trazem com uma espécie de ar de superioridade, né, acima do bem e do mal, superioridade moral, intelectual, porque está sediada na Inglaterra. Aí você só faz você gasta 3 minutos. Você vai no Twitter da diretora da Oxfam. Daí você já vê lá... Existe piperno britânico também, pô. É isso. Bastante, e você vê o pessoal o Partido Trabalhista ganhou muita eleição, né, Constantino? Retuita PSOL, retuita PP. É tudo agenda. Você saiu de Araçatuba e foi para Londres? Não, a gente está exportando, inclusive, os germânicos, né? Enfim, os pipernos germânicos ganharam a eleição outro dia lá. Os portugueses ganharam pela 3ª vez seguida. Os espanhóis ganharam um monte agora seguidos. Então ganha. É um negócio é uma referência de pensamento agora. Eu vou dizer uma coisa, Constantino. Falando em problemas de matemática, né, de saber as operações mais básicas, quem deve saber muito mesmo é o pessoal do Banco Central que fixa o centro da meta em 3,5% e aí dá 200% a mais. Fala, Constantino. No mundo que tem os Estados Unidos com a maior inflação em 40 anos, a Espanha com a maior inflação em 40 anos, a Argentina com 70% de inflação. Isso. A Alemanha, primeira vez em recessão em 30 anos, né, a Alemanha. Não estou criticando o fato da inflação tá lá em cima, seguindo uma tendência mundial. Embora a nossa já viesse alta antes. O que eu estou criticando, Constantino, é esse número fantasioso. Pra que fixar um negócio desse? Mas como a XP, falou que o... Sabe qual é a meta de inflação do Federal Reserve? É 2%. Mas eu vou te falar uma coisa, assim, só para voltar para um ponto que o Paulo tinha colocado, o Piperno foge constantemente desse ponto, porque ele é obrigado a admitir que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm uma agenda ativista também, e essa agenda, ela é ostensiva. Eu nunca vi ministro gastar... Olha o Fachin agora falando nos Estados Unidos sobre o risco do 6 de janeiro pior no Brasil. É um irresponsável. Isso daí é um assim, irresponsável. É uma irresponsabilidade que beira a inconsequência. E que já... Calma lá, só um segundinho. Beira a inconsequência e deveria ser objeto também de um processo de impedimento. Não dá. A gente volta... É muita coisa que a gente tem que normalizar no Brasil. É a candidatura do Lula, que o pessoal tenta normalizar com verniz de pseudo-democrático, líder de quadrilha. Piperno, você não pode achar normal, Piperno, um presidente do TSE tomar um partido desse jeito. Você não pode achar isso normal. O mesmo TSE, diga-se de passagem, que contratou uma atriz global petista para fazer campanha a favor das urnas. Esse cara que foi garoto propaganda da Dilma, que é simpatizante do MST, ir aqui nos Estados Unidos, vir aqui no exterior, falar que está preocupado com um golpe pior do que 6 de janeiro no Brasil, isso é o golpe em si.
Isso é o golpismo Mas o grande concreto. golpe É o medo do golpe futuro justificando um golpe concreto. Por Pelo partes amor de aqui, Deus. Piperno em seguida o Conrado. Vamos lá. Ô Constantino, falo com toda tranquilidade para você o seguinte, que eu não concordo com muitas atitudes do TSE, do STF, de qualquer corte do Brasil, inclusive em 2018. Mas... Que eles faziam em 2018, eles faziam muito isso. A turma do LIDE, por exemplo, ia com o Sérgio Moro, tem uma foto célebre, né? Eles, o Temer, comemorando lá um monte de coisa e tal. O Dória perto, Aécio, a Fina Flor lá da Lava Jato junto. Também achavam excesso, como acham algumas coisas hoje que são excessivas. Só que tem uma coisa. O TSE, na verdade, hoje, ele tem que se defender mesmo. Sabe por quê? Todo dia tem notícias sobre... É proibido criticar golpistas. A urna. Suspeitas golpistas. Não. A questão de criticar a urna. Quando o seu Como presidente... suspeita golpista quando o presidente tem 53 milhões de votos? Então, quando... Ele foi eleito democraticamente para pensar assim, a maioria da população... Desculpa, Piperno, vou te devolver depois do continuo. Eu só depois queria... continuo, por cortesia. Aliás, Conrado, eu só queria dizer para você o seguinte, é verdade, ele não teve 53, ele teve quase 58. 58. Isso. E tem mais uma coisa, mesmo tendo quase 58, não sei se o Conrado se lembra, mas o Constantino certamente, e a gente já falou sobre isso aqui, mesmo assim, ele conseguiu inventar a tese do calote no hacker. Não, você está inventando. Porque ele disse, ele falou aqui, falou... Constantino, ele entra naquele vídeo no Congresso Conservador que você participou. E o que ele falou? Ele disse, eu ganhei a eleição no primeiro turno. Só que aí eu fui roubado. Mas no segundo turno, como acho que não pagaram o hacker, aí então não tiveram como mexer nisso. Ele falou. Vamos lá. Tá lá. E isso justifica agora. o faquinha só um minutinho, Constantino, na fila aqui está o Conrado. Em seguida eu passo para você. Mas o ponto interessante de nós trazermos disso tudo, acerca do STF, da imagem do STF, quando é que isso se perdeu? Quando eu estudava Direito lá no século passado ainda, entrei na faculdade em 1997, saí no ano 2001 ali, a gente tinha a honra dos nossos ministros do STF, né? Nós tínhamos honra de todos eles. Pô, olha só, o ministro vai vir falar, tu ouviu o ministro falar. Quando é que a gente se perdeu? Quando dois requisitos necessários pela lei para a escolha desses ministros acabaram sendo quebrados. Quais são eles? O notável saber jurídico e a reputação ilibada. No momento que os ministros começaram a ser escolhidos e eles não sobreviviam a essas pautas, não sobreviviam a sabatinas e ficavam com conchavos políticos para entrar no STF, ali a Suprema Corte se perdeu. Ali a Suprema Corte perdeu o seu próprio respeito e é isso que a gente tem no Brasil hoje. Uma população que não acredita na Suprema Corte, que não vê legitimidade, e o que a gente vê acontecendo à torto e à direito, não só no Brasil, mas espalhando esse discurso no mundo todo, é esse ativismo jurídico que não tem mais fim. Isso aí é uma vergonha para a nação, enquanto um trabalhador da justiça, gostar da justiça, buscar a justiça, viver isso no Brasil, onde tu não pode acreditar na Suprema Corte, para mim é a mais suprema vergonha. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 47 minutos. Vai lá, Consta. Eu convido todo mundo a dar uma olhada no que é uma sabatina para um justice indicado pelo presidente para a Suprema Corte Americana, porque o processo em si é parecido. O presidente indica, tem uma sabatina no Senado e ele é aprovado ou não. Aqui nos Estados Unidos é uma sabatina para valer. Não é fácil aguentar isso não. O Bush já insinuou que ia indicar o seu próprio advogado, o Congresso rapidinho disse que não ia passar. Aqui o bicho pega. No Brasil é isso aí, um Congresso dominado pelo Mensalão e o Petrolão aprovou o Dias Toffoli, né? E essa turma toda que veio à esteira. Então, é um negócio realmente assustador, a postura de ministros do Supremo, a postura ativista que temos ali. É uma coisa assustadora e eles não estão mais conseguindo esconder a militância, a partidarização que eles estão fazendo, a torcida. Um deles se considera o bem encarnado para derrotar o mal encarnado, que é o Bolsonaro. O negócio perdeu qualquer pudor. Como é que um cara desse pode julgar, né? Esse é o verdadeiro golpe em curso, né? Nós temos que falar sério aqui. Esse é um negócio muito perigoso. A gente tem que retomar a seriedade do STF, porque é uma instituição da maior importância para a República. Então, isso está esgarçando o tecido social e institucional em nosso país. E, de novo, repito, né? É do papel de presidente, de qualquer um, desconfiar do modelo que temos. Alimenta a desconfiança quando os responsáveis mantêm uma caixa preta, convidam os militares, depois mandam eles ficarem quietinhos. Não foi isso. E
Teve isso sim. E Não agora foi, até você o sabe outro que lá não que estava foi. aposentado saiu da toca, depois, que parece a Marina Silva. Sai de 4 em 4 anos para falar besteira, né? Então, assim, os militares estão querendo participar para dar mais lisura e transparência e confiança ao processo. 1/3, pelo menos, desconfia. E aí, qual é a resposta? La garantia sou idiota e quem criticar é golpista? Sendo que só tem Brasil, Butão e Bangladesh esse troço, que a França volta com papel? Não dá. E tem uma grande ironia nisso tudo que a gente tem que relembrar a audiência, porque as pessoas elas não estão, às vezes, muito antenadas nesse ponto. Mas não existe representação majoritária, ou melhor, legitimação democrática dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles foram nomeados. A legitimidade democrática repousa no parlamento, que é o Congresso, nas suas duas casas, o Senado e a Câmara Federal, e na Presidência da República, onde você tem o presidente eleito, que monta seus gabinetes e trabalha as pautas de acordo com aquilo que foi a campanha dele, aquilo que ele trouxe na campanha. Quando você tem uns ministros da Suprema Corte sem nenhum tipo de legitimidade popular, interferindo na dinâmica do presidente da República e atribuindo a ele um discurso antidemocrático, você tem exatamente aquilo que eu gosto e vou repetir aqui sempre. É o fascista, eu pego um bastão, quebro o joelho do Paulo Matias aqui, chamando ele de fascista. Chamando ele de fascista. Você faz o quê? Você atribui a outra pessoa o ataque e fala, eu só estou me defendendo. Essa é uma tática banal da esquerda e eles fazem isso no mundo inteiro. Prova disso... E a prova disso, você estava falando dos ministros da Suprema Corte? Só da hora aqui, Marcos, são 5 horas e 51 minutos. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, nós estamos ao vivo na Jovem Pan News, justamente discutindo um pouco de toda essa repercussão das pesquisas que saíram aqui no estado de São Paulo. Vamos lá. A esquerda perdeu o pudor no mundo inteiro. Você vê a sabatina do Clarence Thomas, que é o Justice negro da Suprema Corte, conservador. Cara, é fenomenal. Você vê o nível... até as perguntas que o Biden fez para ele na época eram muito pobres, muito ruins, muito toscas. Mas existia algum decoro. Hoje você vê o Brett Kavanaugh sendo sabatinado pelos congressistas de esquerda lá dos Estados Unidos, os democratas. O nível, a falta de pudor, a falta de vergonha na cara das perguntas que foram realizadas, eles perderam completamente o decoro. Olha a Kamala Harris, olha o que fez a Kamala Harris.